A todo momento na nossa mente passam vários tipos de pensamento. Alguns pensamentos são julgamentos, outros são opiniões, outros são ideias, alguns pensamentos são positivos, outros são negativos, e a nossa mente fica criando o tempo todo essa avalanche de pensamentos meio que de forma involuntária. Você pode até, em um certo momento, parar para pensar em alguma coisa voluntariamente, mas normalmente esse fluxo de pensamentos ele acontece de forma praticamente automática. E o que seria o ego? O ego seria uma identificação com esses pensamentos. E o que seria exatamente se identificar com os pensamentos? Seria se apegar aos pensamentos, acreditar neles. Então, quando passar uma opinião e um julgamento, você sente aquele pensamento como muito verdadeiro e você se apega àquele ponto de vista. Quando surge um pensamento crítico, você se apega àquele pensamento e acha que ele é uma verdade absoluta. Ou até quando pode ser um pensamento bom também, um pensamento positivo, você se apega àquele pensamento e acha que aquilo é uma verdade absoluta. Então os pensamentos passam pela nossa mente como nuvens e a gente pode ou não se apegar a esses pensamentos. E quanto mais você se apega a esses pensamentos, mais você tem um ego fortalecido. E quanto mais você desapega e observa esses pensamentos, mais você vai enfraquecendo o seu ego. E quanto mais você enfraquece o ego, mais paz interior você tem. Quanto mais apego aos pensamentos, essa nuvem de coisas que passa pela nossa mente de forma incessante, quanto mais apego, quanto mais identificação, mais a sua vida tem sofrimento, mais você não tem paz interior, não consegue ter paz interior. Porque na verdade você não é esses pensamentos que passam pela sua mente. Eles podem causar esse senso de identificação e é como se você acreditasse que você é literalmente esses pensamentos. Você é o observador que está por trás dos pensamentos, vendo tudo passar. Quando você olha para o céu e você vê as nuvens passando, então as nuvens é como se fossem os pensamentos e o céu que está por trás, o céu azul, é você, é a consciência maior que observa tudo. E como é que a gente pode fazer para superar o ego? O ego ele acaba trazendo muitos conflitos. Então quando você vê, por exemplo, polarização na política, existe muito ego das duas partes. Então um lado acha que está certo, que tem uma razão absoluta, e quem pensa diferente daquilo está errado e não tem razão nenhuma. E o outro lado pensa a mesma coisa. Então acaba gerando muito conflito, gera falta de compreensão, falta de entendimento, cada lado achando que está correto. Então o ego tende a causar esse tipo de reação. Então para você superar o ego, você precisa primeiro tomar consciência de que os pensamentos não são aquilo que você é. Que os pensamentos são nuvens que passam e você deve adotar uma postura cada vez mais observadora dos pensamentos. E claro que isso não acontece de uma hora para outra, porque a gente está viciado em pensar e a gente está viciado também em se apegar aos pensamentos. Então você primeiro começa tendo consciência disso que eu falei agora, de que os pensamentos não são você, e aí você vai começar gradativamente um treino para você começar a observar os pensamentos sem se apegar a eles. E é um exercício diário isso. Outra coisa que ajuda muito nesse exercício é a prática da meditação, porque na meditação você treina justamente essa questão de observar os seus pensamentos. E quanto mais você observa os pensamentos, mais você tende a desapegar deles. As emoções negativas que a gente carrega do passado, as mágoas, os traumas, as frustrações, as culpas, elas geram também um fluxo de pensamentos na nossa mente. Geralmente, quando a gente carrega essa carga emocional negativa, ela vai gerar pensamentos negativos, julgamentos negativos, autocrítica, crítica a terceiros. Então isso também ajuda a fortalecer o ego. Carregar carga emocional do passado fortalece o ego. Então uma forma de você também superar o ego, pelo menos fazer com que ele tenha menos domínio sobre a sua vida, é você curar essas emoções que você vem carregando. É você identificar e curar. Então eu recomendo muito a prática da EFT, porque através dela você consegue dissolver bloqueios, mágoas, culpas, traumas do passado. E aí essa carga emocional
né, que é a sombra que a gente carrega, ela enfraquece e naturalmente o fluxo de pensamentos diminui, o fluxo principalmente de pensamentos negativos vai diminuir e você vai conseguir sentir mais paz interior, menos apego aos pensamentos, sem precisar ficar fazendo esforço para isso, sem precisar ficar praticando o tempo todo a observação dos pensamentos. Então você combina várias coisas para ajudar a superar o ego. A prática da observação dos pensamentos no seu dia a dia, a prática de meditação também diária e a limpeza da carga emocional que você vem carregando do passado. Então, combinando essas três coisas, você consegue superar o ego e criar uma vida cada vez mais de paz interior. E para você aprender a técnica da EFT para limpar essa carga emocional, eu vou deixar aqui um link para você baixar um manual gratuito. É só você clicar no link para solicitar o acesso e aí você já vai poder entender como é que você se auto-aplica a técnica para limpar as emoções que você vem carregando do passado. Eu considero a técnica da EFT uma ferramenta muito poderosa de desenvolvimento pessoal, uma técnica muito poderosa de desenvolvimento espiritual também, para aqueles que estão buscando elevar o nível de consciência, mais paz interior, né? Quando eu falo de desenvolvimento espiritual, eu falo nesse sentido de ter uma vida mais próspera, mais plena, com melhores relacionamentos, com uma expansão de consciência maior. Então a técnica te ajuda muito também, né, se você mergulhar fundo nela e dissolver, curar a carga emocional que você tem lá do seu passado. Então é isso, deixa aqui um comentário aqui embaixo, uma pergunta se você quiser fazer, clica no botão gostei ou não gostei para eu saber se esse vídeo está ajudando e se você quiser receber mais vídeos como esse, assina aqui o meu canal porque você vai conseguir acessar, sempre que eu publicar alguma coisa você vai receber notificações do YouTube e vai ter acesso mais rapidamente aos conteúdos que eu publico toda semana. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.